Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 5 e vamos apresentar o tema O Futuro da Profissão, Tendências e Novas Tecnologias. Meu nome é Tamires. Eu sou a Maristela. Eu sou o Kelvin. Eu sou a Maria. E eu sou a Karen. A gente vai abordar como a IA tem transformado a sociedade no geral, os nossos trabalhos e o nosso dia a dia. A minha parte é o impacto da IA e outras tendências. E basicamente fala sobre como ela tem se tornado cada vez mais presente em nossas vidas e seu impacto é inegável. Ela transformou como nós vivemos, como nós trabalhamos e nos relacionamos. Ela tem o intuito aí, né, de desenvolver máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Deixa eu passar pro ladinho, por favor. Aí, né, eu quis colocar os impactos positivos e negativos dessa questão da IA, e dentro dos impactos positivos, assim como foi abordado no último trabalho, tem aí automoção e produtividade, avanços na saúde, educação personalizada, segurança e monitoramento, sustentabilidade e meio ambiente. Só puladinho, por favor. Temos também os impactos negativos, né, que também foi abordado até numa questão de redação que a professora de português nos colocou no trabalho. E temos também a questão do desemprego, privacidade, a questão da discriminação, que a IA muitas vezes pode reproduzir preconceitos dos seres humanos, né? E aí não tem muito como a gente controlar essa questão. A questão das deepfakes, até tem um exemplo ali de uma notícia, né? A questão da pornografia, que tem muita gente que acaba fazendo e tem se tornado incontrolável, porque não tem muito hoje em dia como diferenciar o que é real e o que é feito, né, com IA. E a dependência também nessa questão de tecnologia, que a gente muitas vezes, até em questão de trabalho, né? A gente não consegue muitas vezes desvincular essa dependência na tecnologia da IA. Deixa eu passar pro ladinho, por favor. Aí também eu quis abordar a questão das tendências tecnológicas, como, por exemplo, a robótica inteligente, a internet das coisas, que foi um dos temas, né, no nosso último trabalho, o blockchain, a realidade virtual, a computação quântica. E dentro das tendências sociais impactadas pela IA, temos o trabalho remoto, a sustentabilidade e eficiência, a cultura digital e comportamento, educação personalizada com IA, ética, privacidade e regulação. Bom, agora nós vamos entrar no tópico de profissões do amanhã. E primeiro eu gostaria de destacar uma parte da pesquisa feita pela Dell com o Institute for the Future, e tem uma frase de impacto bem interessante, que é: cerca de 85% dos empregos que existiram em 2030 ainda não foram inventados. Bom, a primeira profissão que eu irei apresentar é engenheiro de prompt, que a sua função e relevância... Desculpa. Não tem problema, Marcelo. Não tem problema. A primeira profissão que eu irei apresentar é engenheiro de prompt. Ele é responsável por criar comandos estratégicos e eficazes para que inteligências artificiais produzam respostas úteis, criativas e precisas. Essa nova profissão é essencial para tornar a comunicação entre humanos e máquinas mais clara, produtiva e confiável. Aí eu coloquei alguns exemplos de atuação do engenheiro de prompt, que é criar prompts para treinar assistentes virtuais e chatbots, e desenvolver comandos otimizados para a geração de textos, imagens ou códigos. A próxima profissão é o arquiteto de metaverso. A sua função é de criar espaços digitais interativos e imersivos em plataformas como o metaverso. A sua função é projetar experiências virtuais funcionais e acessíveis para empresas, escolas e eventos. Aí outros exemplos de atuação seriam desenvolver lojas virtuais 3D, criar salas de aula em realidade virtual, projetar ambientes para eventos digitais. A próxima profissão seria especialista em gêmeos digitais, que a sua função é criar réplicas digitais de sistemas físicos para simular, prever e melhorar seu funcionamento. É essencial para monitorar fábricas, cidades e hospitais com base em dados em tempo real.
Aí os exemplos de atuação do especialista em gêmeos digitais seriam construir um gêmeo digital de um hospital, por exemplo, para gerenciar os equipamentos e o fluxo de pacientes, simular o funcionamento de redes elétricas ou sistemas de transporte urbano. A próxima profissão é o analista de dados comportamentais. A sua função é analisar o comportamento dos usuários em plataformas digitais com base em dados de navegação, cliques e interações. Esse profissional é essencial para entender preferências, prever ações e melhorar produtos, campanhas e experiências digitais. Os exemplos de atuação desse analista de dados comportamentais é estudar os padrões de uso em aplicativos e sites, em lojas, por exemplo, ajudar empresas a personalizar ofertas e interfaces. Temos também o especialista em ética de IA. Tem uma função muito importante de garantir que os sistemas de IA sejam justos, seguros e transparentes. Com o uso crescente da IA em decisões importantes, esse papel éticas por parte de algoritmos. Até acaba seguindo ali a parte da minha amiga Tamires, que ela falou dos preconceitos, que aí acaba reproduzindo, né, o aprendizado dela. Então, o especialista em ética é muito importante para evitar que esses preconceitos, esses abusos aconteçam. Os exemplos de atuação dele é corrigir vieses em IA de recrutamento, criar políticas de uso ético da tecnologia, participar de comitês de regulação e governança. A minha parte vem a ser sobre como a gente pode tentar prever o futuro e o que vai se tornar relevante daqui para frente com a evolução das IAs e demais tecnologias. Obviamente, a principal questão é que a gente não tem como prever o futuro. Se a gente tivesse alguma maneira de fazer isso, a gente já estaria muito mais avançado do que estamos hoje, né? Em questão de tecnologias e avanços, tanto medicina quanto a inteligência humana e no geral. Ali, o que a gente pode tentar fazer para prever o futuro, entre aspas, é a gente tentar entender como foi que as pessoas viram o que se tornaria tendência, que é mais ou menos o que a gente pode fazer para prever o futuro. É entender o que é relevante hoje, o que foi relevante no passado e virou o presente, que para eles no passado é o futuro, né? A gente busca entender isso para poder, teoricamente, prever o futuro e para o tempo de agora para frente. E entrando nisso, a gente pode ter muita ajuda das IAs para nos ajudar em pesquisas e entendimentos sobre a questão, utilizando ela para nos explicar o que foi tendência e hoje é algo muito relevante, o que foi irrelevante e eles simplesmente ignoraram. Fazendo isso, a gente pode buscar uma maneira de tentar prever o futuro. Uma das coisas que a gente pode ter certeza que é coisa para o futuro, eu até destaquei ali, que seria o aprendizado de máquina e as próprias IAs, que são coisas que hoje estão recém engatinhando e para o futuro, com certeza, vão ser tendências para qualquer profissão que envolva tecnologia, computadores, programação em geral. Bom, diante de toda a inovação que a gente está tendo, a maior dúvida é o quanto isso vai impactar nas profissões que existem atualmente. Se a gente vai ser substituído, se vai haver uma transformação. E, em razão disso, estão sendo feitas várias pesquisas, inclusive uma com 2.000 líderes empresariais que apontaram quais as categorias, digamos assim, as gerações que eles acham mais propensas a perder o emprego para as IAs. No caso, os millennials, eles estão no topo dessa pesquisa, porque eles têm
muitos cargos ligados ao ambiente administrativo. E várias coisas hoje relacionadas a isso estão sendo substituídas por programas. Tu tem um programa que vai fazer um cálculo mais rápido, tu tem um programa que vai organizar melhor teus arquivos, tu tem várias coisas nesse sentido. E, com isso, as empresas estão conseguindo reduzir bastante custos e optam por não contratar mais tantas pessoas. Uma coisa legal que eu achei foi que a Gen Z está em segundo lugar. Embora eles tenham nascido na era digital, com eles nasceu também a automatização. Eles estão enfrentando isso diretamente. E, por exemplo, eles estão numa idade em que recém estão começando a trabalhar. E com isso as opções deles seriam caixa de supermercado, alguma coisa mais administrativa também. E todas essas profissões também estão tendo seu lado automatizado. Por exemplo, hoje em dia não é difícil chegar no mercado, numa capital, e ter um caixa rápido em que tu simplesmente vai lá, tu passa teu produto e embala e vai embora. Não precisa de uma pessoa para isso. Então, eles acabam sendo substituídos também, tendo que fazer outro tipo de trabalho. A Gen X também está sendo impactada, mas nem tanto, porque atualmente eles estão ocupando cargo de líderes em empresas, devido ao tempo e idade que eles têm. E um líder não é tão simples assim para te conseguir mudar para alguma coisa mais artificial, porque tu precisa de um conhecimento maior, um know-how maior sobre o que está acontecendo dentro daquela empresa e como agir em determinadas situações. E aí, em último lugar, seriam os baby boomers, que são 10% hoje em dia, basicamente, das pessoas que trabalham nessas empresas, e ou eles estão aposentados, ou cargos sêniores se aposentando, então não vai ter tanto sofrimento em relação a isso. Esse slide agora está explicando melhor isso. O setor administrativo ele é de longe o mais afetado, justamente como eu falei, programas de cálculos e coisas desse tipo. Então, está tendo uma menor demanda por trabalho nessa parte. Depois vem o atendimento ao cliente, a parte de marketing também, porque as IAs elas estão trazendo essa questão da criação de conteúdo, essa ajuda nesse sentido. Os engenheiros também estão tendo, mas nem tanto, essa diferenciação na forma como é feito, né? E, por último, os cargos de gestão, que foi como eu falei, eles vão te exigir um conhecimento maior da empresa como um todo, um conhecimento mais humano, um raciocínio mais lógico sobre o que está acontecendo. E isso a internet ainda não está trazendo. Como eu falei antes, as profissões menos ameaçadas: chefes executivos, engenheiros civis, técnicos em engenharia elétrica, oficiais de saúde pública e advogados. São todas as profissões que precisam de um contato mais humano, de um pensamento mais organizado sobre como resolver determinada situação. E aí nós temos as profissões mais ameaçadas, como eu falei, o caixa, totalmente automatizável hoje em dia, contabilidade através de programas que estão fazendo isso. O telemarketing, a gente tem muita questão de bot te ligando hoje em dia. Tu vai ligar para uma operadora, é um robô que vai te atender. Depois vem a questão de faturamento, custos e cobrança, que também estão sendo automatizados. Para continuar ao tema que a minha colega Maria continua, né? Pegamos uma notícia da G1. A pesquisa feita pela G1 no mês de maio de 2025 foi mostrar que 25% das profissões podem sofrerem mudança no futuro por causa da IA no mercado de trabalho. Essas profissões são divididas em 4 gradientes. Pode passar.
A primeira gradiente são aquelas com pouquíssimas chances de mudança, porque a IA não consegue substituir ou ajudar muito. São funções com contatos humanos, trabalhos físicos e manuais. Pode passar. A gradiente 2, a IA colabora com os humanos, principalmente com tarefas repetitivas. O profissional ainda assim precisa supervisionar, né, o trabalho, mas ainda assim a IA ainda pode ajudar. Pode passar. A terceira, a IA já consegue assumir boa parte da função, mas ainda existem muitas variáveis e decisões que precisam de humanos. São tarefas com cálculos e regras físicas, que podem ser automatizadas, mas não 100%. Pode passar. E a gradiente 4, a IA pode ter controle quase total da função. São atividades padronizadas, como poucas variáveis, e não existe supervisão humana constante. Pode passar. E aqui o gráfico nos mostra visualmente como é que seria visto um total, né? A primeira, que seria a barra maior, que equivale a 25%, mostra que no mundo todo, 1 em 4 empregos podem ser afetados pela IA. A barra menor, que de 3,3%, indica que esse pequeno grupo está em alto risco de ser totalmente automatizado. E a barra das mulheres mostra que 4,7% das profissões ocupam por elas estão mais expostas à IA, já que muitas vezes elas trabalham em áreas mais afetadas por automação. E a barra, que são dos homens, mostra mais exposição menor, de 2,4%, pois eles costumam exercer funções com menos riscos de substituição pela IA. Obrigada. Muito obrigada. Certo? E o nosso trabalho era isso. Deu, gente. Já parei de gravar. Me deu um calor.